Boa tarde, galera. Esse domingão maravilhoso e eu aqui apresentando mais um vídeo para vocês. E espero que vocês gostem. E vamos nessa. O tema de hoje é falar sobre o modo de produção capitalista, numa visão filosófica. Os entusiastas do capitalismo tratam o sistema como se o modo de produção capitalista fosse uma verdade revelada por uma divindade, como uma verdade inquestionável. Apresentarei vários pontos para a discussão da temática em questão nos próximos no decorrer do vídeo. O modo de produção capitalista é visto pela mídia e pelos seus entusiastas quase como uma verdade absoluta que ninguém pode ousar questionar. Para isso eu levanto duas perguntas básicas. Se o capitalismo é melhor na visão de vocês, então por que existe famintos no mundo? E outra pergunta: se o modo de produção é tão bom, por que uma nação para crescer necessita de explorar outra mais fraca economicamente para crescer, assim como fez os Estados Unidos, que é só só é a maior potência econômica global hoje porque desde seus primórdios explorou o mundo, principalmente a América Latina, principalmente inclusive o México, que tem inclusive um ditado dito: pobre de México, tão lejos de Deus, tan perto dos Estados Unidos. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, o México. Ou seja, pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Que não somente o México, mas grande toda a América Latina, os Estados Unidos acham que são territórios pertencentes a ele. Outra hipótese, outra hipocrisia do sistema pseudo do capitalismo, os pseudos ecocapitalistas. Capitalismo e ecologia não combinam. Por exemplo, você vai falar da necessidade de acabar com a produção de carne, por exemplo. Vamos supor um vegetariano louco. O produtor não vai deixar de produzir carne porque o determinado fulano está falando que é ruim matar animais, essas coisas. E outra coisa, não vai se acabar com a destruição das matas sem que com isso dê uma compensação financeira para os produtores agrícolas para que preserve suas matas, ou seja, aumentando o gasto público para a proteção da natureza. Alguns podem alegar: e o socialismo? O socialismo tem famintos, mas quem disse que o socialismo puro algum dia existiu? O que a mídia e a sociedade chamam de capitalismo, eu chamo de capitalismo de Estado, que é um capitalismo em que o Estado gere a economia, o Estado é o patrão, o Estado explora mais-valia e o povo morre de fome. Quando na verdade originalmente o marxismo clássico defende o fim do Estado capitalista e uma nova ordem
de organização social, uma ordem onde o contingente seja mais importante que os indivíduos em uma sociedade. E nisso, ao contrário do capitalismo neoliberal, que que o governo é personificado, que prega-se o Estado mínimo e coisas tal. O curioso é que quando entram em crise, o primeiro é que eles recorrem ao Estado, e justamente o Estado que eles defendem que deve ser mínimo. Para concluir, pode ser concluído que não existe verdades absolutas em se tratando de análise científica. Nem o capitalismo e nem o socialismo são ideologias que constituem a verdade, que constitui apenas como constitui-se apenas diria, como possibilidade de organização social. Historicamente, analisando o sistema capitalista, que a classe dos marxistas denominam de modo de produção capitalista. Ou seja, no modo de produção capitalista, o que é importante é o capital. O ser humano é apenas uma ferramenta de trabalho, e muitos trabalhadores adulam os opressores e odeiam os que lutam em prol deles. Essa é a realidade do sistema em que vivemos. E no mais, tenham um excelente domingo e tchau!